virtual suprapartidário, de encontros, de debates de militantes, de ativistas de esquerdas, um canal progressista, trazendo debates de qualidade aqui no nosso Facebook e no YouTube. E tu recebeste também o troféu Mulher Imprensa, como jornalista de mídias sociais. Que bacana isso aí. Foi logo na hora que eu fundei, foi logo depois que eu fundei, já ganhei o prêmio. Olha, Renata, eu tenho defendido já há algum tempo, em alguns lugares onde me perguntam isso, que a gente já pode ver traços fascistas, ou pelo menos proto-fascistas, no Brasil lá em 2013. Este foi o fato que desencadeou todo o processo que culminou 16 dias após, no dia 2 de outubro de 2017, com o suicídio do meu irmão. Mas eu vou colocar um contexto aqui para tentar entender por que eu concordo com a tese de que a perseguição e a Lava Jato contribuíram para a morte da Marisa. Até depois me incluiu nesse grupo que fez uma ameaça de morte mesmo, falou que era para tirar a matéria do ar, do caso contrário, a próxima matéria seria de quantos tiros a gente levaria. Né? Acho que a gente sempre tem que entender a força da resistência, nunca subestimar a força da resistência e que as coisas mudam, o mundo é uma constante mudança. Boa noite, amigos, boa noite, amigas, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso informativo da Rede Liberdade. Um ano de pandemia, não podemos dizer que estamos vivendo um bom momento, acho que jamais o país esteve num momento tão triste, tão ruim, tão desesperador, né? Não apenas pela pandemia que está assolando o mundo todo, como se fosse pouco, né? Ou apenas, acho que está mal colocado, mas muito pelo nosso comando, né? Nosso comando na nossa presidência, os nossos ministérios, realmente tem traços de genocídio, de psicopatia, e é inacreditável as coisas que a gente tem assistido. A parte um pouco menos dolorosa desse cenário todo é que o que parece é que essa presidência do Lira na Câmara não está sendo tão jogo fácil como ele imaginou que fosse, né? Ele achou que ia conseguir ganhar todas, e só hoje a gente já viu que eles perderam duas. Uma delas, inclusive, acabou de vazar um áudio aí, onde ele diz, eu não negocio mais com o PT. Porque, na verdade, o que a gente conseguiu, enquanto oposição, foi ontem ter obstruído os trabalhos da votação daquela PEC da impunidade, né, que é insana, né? Na verdade, ela chama da imunidade, mas a gente já apelidou de PEC da impunidade, porque é isso que parece que fica clara a intenção de que é isso que eles estão pretendendo fazer. Não sei se vocês detalharam um pouco o que a PEC significa, mas, a grosso modo, ela acaba com a prisão propriamente dita, né? O réu que for o parlamentar, não o réu, o parlamentar que for pego em flagrante em exercício de algum tipo de crime previsto no Código Penal, vai aguardar o parecer da Câmara, preso na própria Assembleia Legislativa. Desculpe, não é Covid, acho.
Então, enfim, ontem foram obstruídos os trabalhos e hoje parece que saiu de pauta, né? Então, e isso graças ao trabalho pesado que os partidos de oposição, sobretudo PT e PSOL, fizeram desde ontem, né? Pode entrar com os slides, Alexandre? Hoje a Alexandrina está com a gente na técnica e vai pilotar aí o que a gente ilustrou. A outra boa notícia, né, é que depois de muita pressão, depois de muito trabalho também da oposição, mas não, e aí nesse caso não só da oposição, né, porque quase todos os partidos acabaram se manifestando contra, até em função do cenário que a gente está vivendo, de quão impopular poderia ser essa medida. O relator da PEC emergencial no Senado decidiu retirar da PEC aquele trecho de toma lá da cá, que na verdade era uma grande chantagem sugerida e orientada pelo Ministério da Economia, do senhor Paulo Guedes, que seria a desvinculação dos gastos da saúde e da educação como moedas de troca para se aprovar um auxílio emergencial. Na verdade, eu não sei se fica muito claro o que isso quer dizer, mas acho que todo mundo sabe, o orçamento, ele destina fatias do orçamento global para determinadas pastas ou para determinados nichos aí, né, e respeita, inclusive, alguns itens constitucionais, né, os mínimos constitucionais aí que já estão previstos desde a Constituição de 1988. Um desses carimbos é a saúde, o outro é a educação. Então, existe um piso, um mínimo constitucional, tanto para a saúde como da educação, do bolo geral do orçamento. Qual que era a ideia do Ministério da Economia? Era deixar esse bolo, esse orçamentão, esse dinheiro todo que é arrecadado, sem carimbo nenhum. Não existiria mais mínimo para a educação, não existiria mais mínimo para a saúde, e aí a gente tem SUS ameaçado, Fundeb ameaçado, combate à pandemia ameaçado, enfim, é uma loucura, né? Era uma proposta indecente, seria indecente em qualquer situação, mas é muito mais indecente quando a gente está vivendo o que a gente sabe que está vivendo, né? A gente está vivendo hoje a pior fase da pandemia. Um ano depois, acho que muita gente há 8 meses atrás, 10 meses atrás, não imaginava que nós íamos chegar, depois de um ano, numa situação muitíssimo pior do que aquela inicial, quando começou a fechar tudo, as pessoas estavam realmente assustadas, vinham notícias de fora, com números que já eram alarmantes, e hoje a gente tem o Brasil praticamente, novamente, como o epicentro da pandemia, né? A gente está vivendo a pior situação desde o começo da pandemia, e eu vou dizer para vocês que eu acho que a gente está vivendo a pior situação que o Brasil já viveu, né? A gente pode pensar aí em gripe espanhola, em guerra do Paraguai, em crises institucionais como o que aconteceu quando Getúlio se suicidou, a gente pode pensar no golpe de 64, depois no fechamento total do regime em 68, enfim, a gente pode pensar na crise econômica terrível aí na transição com o governo Sarney, depois do confisco da poupança com Collor, depois a eleição do Bolsonaro, todos esses momentos foram momentos difíceis, momentos críticos, mas eu acho que jamais nós vivemos uma situação... Bom, primeiro, hoje a gente está diante de 251 mil mortos pela pandemia, e esses números sabidamente subnotificados, e fizeram até umas comparações hoje, que já morreu mais gente em um ano de pandemia no Brasil do que com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Desde o início da pandemia, se você fizer um cálculo, a gente teve um brasileiro morrendo a cada 2 minutos no país, né? Então, é uma tragédia sem proporções, e pelo que a gente está vendo, e o que é mais
desalentador, né? O que a gente está vendo acontecer é que esses números não param de subir. Hoje a gente está, pelo que eu vi, aí ainda não saiu o número final, mas a gente está próximo de 1.400 mortos novamente. São meses, semanas, e as coisas não melhoram. A gente teve uma pequena arrefecida, e isso foi suficiente para as pessoas entenderem que não existia mais pandemia, né? E a gente tem um presidente negacionista que não é só apenas negacionista, isso já seria grave, né, ser negacionista. A gente tem um conjunto de ações que estão acontecendo, e inclusive ontem, que foi o pior dia em óbitos registrado desde o início dessa tragédia no Brasil, que espalha notícias falsas a respeito de máscara. Isso já foi desmentido, está sendo desmentido em todos os lugares, mas esse desmentido a gente não sabe quem atinge. A gente sabe que o público dele, o público fiel, cativo do presidente, acredita nas coisas que ele fala. Então, ontem ele fez aquela live absurda, dizendo que a máscara tem efeitos colaterais. Aí hoje ele foi para o Ceará, lá no Ceará ele aglomerou com um monte de gente, ele continuou sem máscara, ele fez uma foto, fez uma montagem de foto que ele publicou agora há pouco nas redes sociais, com várias crianças ao lado dele, criancinhas pequenas, a maioria delas sem máscara, e para culminar, assim, para fechar com chave de ouro a situação, ele falou também que os estados que fecharem vão ser responsáveis pelo pagamento do auxílio emergencial. Bom, é claro que não é porque ele falou que isso vai acontecer, até porque a gente sabe que não é o presidente que determina isso. Quem vai definir quanto tempo de auxílio, o valor do auxílio, etc. e tal, vai ser o Congresso. O Congresso está muito empenhado em aprovar o auxílio emergencial, parece que isso é uma pauta unânime ali dentro. Os ajustes que precisam ser feitos é que a gente não sabe como é que vão ficar, quantos meses, qual o valor. Acontece que isso depois volta, né, depois de aprovado na Câmara, que já demora um tempo, já está atrasado, isso ainda vai para o Senado, isso depois volta para a presidência, isso pode voltar com o veto, precisa se derrubar o veto. Enquanto isso, o que a gente está vendo? Estados colapsando, inclusive o de São Paulo, e quando a gente fala inclusive, não é porque São Paulo é conhecido por ter uma estrutura hospitalar e médica mais robusta, né? Até por ser um estado muito populoso. Hoje a gente viu notícias, pode passar, Alexandrina, se você quiser. Hoje a gente viu notícias que realmente assustam, não pelo fato da gente estar falando de hospitais da elite, mas porque quando chegou na elite, a gente fica imaginando como é que isso vai estar no sistema público, né? Então, hoje tivemos notícia que tem fila no Albert Einstein, 104% de ocupação, isso foi hoje de manhã, 22 pessoas na fila hoje de manhã para UTI no Sírio-Libanês. Em resumo, são praticamente o Brasil todo colapsado. Desde ontem para cá, a gente começou a ver uma série de medidas atrasadas, desesperadas e ainda insuficientes. Eu não vou nem dizer que elas são ineficazes, mas elas são insuficientes. Ibanez, por exemplo, anunciou ontem que o lockdown seria num horário das 8 da noite às 5 da manhã. Agora, que está para sair o decreto, deve estar sendo publicado hoje, já está tudo mudado, vai ser lockdown de 24 horas, por 9 dias, com a grande maioria dos serviços fechados, né? São Paulo, praticamente o estado inteiro regrediu ou para a fase laranja ou para a fase vermelha. A gente sabe que a fase laranja é ainda ineficiente, a gente sabe que esse lockdown que foi proposto noturno, ele inibe um pouco as aglomerações noturnas aí, que são são as mais patentes, né, para aumento de transmissão, mas também sabemos que isso é insuficiente. Aí temos Santa Catarina, Rio Grande do Sul, bandeira preta, estado inteiro pela primeira vez. Bandeira preta é o pior estágio em termos de saúde.
Ceará deve decretar lockdown, a Bahia decretou lockdown, ou seja, o Brasil está colapsando, né? Então não dá para ter uma boa notícia quando uma esperança ou uma luz no fim do túnel, quando a gente vê, pode voltar aquele slide, aquela manchete. Quando a gente vê que, assim, as vacinas são ainda insuficientes, o investimento que deveria estar sendo feito aqui, que já não foi feito lá atrás, na vacina, quando o mundo todo estava se planejando para vacinar as pessoas. Não foi feito, então vamos ficar sem a vacina da Pfizer, muito provavelmente, né? Se a vacina da Pfizer vier, ela vai vir via rede privada, e isso é um risco enorme. Eu falei aqui para vocês numa outra edição do informativo, e eu volto a dizer, na minha opinião, pelo que a gente tem observado, olhando as peças se encaixarem, é que parece que existe uma intenção não revelada de levar as pessoas a um desespero tamanho que a gente comece a achar normal pagar por vacina, não ter vacinação total, não ter uma vacinação gratuita, geral, democrática para todos os brasileiros. A vacinação está a passos muito mais lentos do que o sistema de saúde, o SUS, conseguiria fazer. A prova disso é que fizemos aí, alguns anos atrás, 90 milhões de vacinas em 3 meses. Por mais que os estados tentem acelerar a vacinação, a quantidade de vacinas ainda é muito pouca, porque poderia estar fazendo um investimento gigantesco em cima de Butantan e Fiocruz, que são as duas entidades que conseguiriam produzir vacinas aqui internamente, num primeiro momento recebendo os IFAs, né, os insumos de fora, e depois fabricando-os aqui, mas o que a gente vê não é isso, e para piorar é o que vocês viram no slide passado. Estamos comprando a maior quantidade de vacinas, a maior de todas, né, 22 milhões de doses ou coisa parecida, agora não me lembro o número. É uma vacina que não foi aprovada, né? É uma vacina que ainda não chegou nem na fase 3. E eles estão dizendo que isso vai ser entregue agora, em março, ou seja, daqui a alguns dias, uma vacina que não está em fase de testes, né? Então, a gente não entende muito bem aonde é que esse governo quer chegar. A gente sabe, né, da vocação necrófila e assassina do governo. Mas a questão é que, assim, está comprovado e os outros, a experiência mundial está mostrando isso, né? As armas que funcionam são máscara, lockdown nos momentos críticos e vacinação em massa, né? Tem outros países que não estão conseguindo vacinar? Sim, tem países que não estão conseguindo vacinar. Portugal, por exemplo, acaba de decretar lockdown novamente, com 80% da aprovação popular, porque está aguardando a chegada de vacinas. Mas é um governo que se mexeu para fazer, né? E a gente está vendo acontecer isso na União Europeia como um todo, a gente está vendo já um começo de arrefecimento nos Estados Unidos, que está vacinando a população e tem vacinas em quantidade. A gente está vendo exemplos de Israel, em que pese o fato de ser muitíssimo menor do que o Brasil e de ter também ali o apartheid da vacina, mas independente disso, a gente está conseguindo um exemplo empírico, né, real, de que a vacinação funciona, é eficaz, está baixando a curva rapidamente em todos os países que estão vacinando, e só com isso se retoma a economia. Então, eu não consigo entender, né, se a preocupação do governo federal é tão grande com relação à recuperação econômica, por que desincentivar máscaras? Por que punir os estados, como ele quer punir, que estiverem fechando a economia? Por que disseminar notícias falsas, né? Por que não se organizar para comprar vacinas? Um pouco disso, eu acho que é o que a gente já conversou, o que a gente já falou aí há pouco tempo atrás,
que é querer se eximir dessa obrigação, né? Porque é uma obrigação, né? Uma pandemia, sobretudo, do Estado, prover saúde, prover vacinação gratuita para toda a população, né? O que a gente está vendo, e isso, o termômetro para isso, é só a gente olhar um pouco os comentários e as postagens nas redes sociais, já que a gente perdeu um pouco esse contato direto com o mundo externo, em função de estar dentro de casa aí, esperando para ver o que vai acontecer. Eu acho que a maioria das pessoas que está me assistindo aqui, se não está em casa, está saindo só para trabalhar. As pessoas já estão admitindo, não, se tiver, eu vou pagar, porque não tem jeito. Eu vi muitas pessoas falando isso, né? E falando isso com uma maior boa intenção, não são pessoas que não têm uma consciência social ou que não têm uma empatia com o próximo, são pessoas que estão desesperadas, né? São pessoas que têm nas suas casas pessoas de menos de 60 anos que não se sabe quando serão vacinadas. São pessoas que têm filhos, são pessoas que têm que trabalhar, que têm que sair de casa. A situação é assustadora. Então, por trás dessa ilusão de que com a venda da vacina, né, para a rede privada vai desafogar o SUS, a gente sabe que isso é irreal. Porque o que vai acontecer de fato, por tudo que a gente está vendo, isso não é achismo, é previsão, né? Por tudo que a gente está vendo. Se nós não temos vacina hoje, e não temos um esforço na negociação e compra dessas vacinas, ou na facilitação de negociação e compra dessas vacinas, hoje, que a pandemia está atingindo todo mundo de uma forma praticamente igual, e agora nós estamos falando de Brasil todo, a gente não está falando mais de Manaus ali, onde o acesso é mais difícil, onde é mais difícil chegar ao oxigênio, onde a quantidade de leitos é infinitamente menor. A gente está falando de Brasil, a gente está falando de São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, grandes capitais, grandes estados com uma estrutura de saúde robusta, entrando em falência. Tinha um leito hoje à tarde, um leito no DF. Apenas um. Então, eu não sei se o que vai acontecer agora, e isso é uma coisa que a gente vai ver aí nas próximas semanas, e que vai durar ainda algum tempo. O que vai acontecer agora é a classe mais alta entrando em desespero, porque acabou a tranquilidade de dizer, bom, se eu pegar, eu vou para o Einstein, se eu pegar, eu vou para o Sírio, se eu pegar, eu vou... Não tem mais leito, né? Não tem mais UTI. No próximo passo, as pessoas começaram a morrer em casa. Isso não está sendo amplamente noticiado. Em Manaus isso aconteceu, em outras cidades, em outras capitais, em outras cidades do norte e do nordeste, isso chegou a acontecer. Ocasionalmente, o que a gente está assistindo é que dentro de 1 ou 2 semanas isso pode ser endêmico, pode ser total. E aí, o Miguel Nicoleles, que é a voz aí que está se levantando mais fortemente aí na nossa bolha de esquerda com relação a isso, ele prevê que ou se adota um lockdown de 21 dias, um lockdown total no Brasil todo, ou vai ser uma catástrofe de proporções épicas. E quando ele diz isso, eu não tenho outra coisa para pensar que chegou um momento que as pessoas, que o governo enlouqueceu. Porque se o projeto era só um projeto higienista, né? Os pobres, quem sobreviver vai sobreviver o mais forte, quem tiver mais condições, e óbvio, quem tem mais condições econômicas é que vai ter mais condições de sobrevivência, vai sobrar, e o resto nós não vamos nos preocupar. Agora a gente está vendo uma outra faixa de população sendo atingida, sendo duramente atingida, né? Todos os dias, hoje mesmo eu fiquei sabendo de mais um amigo que está muito mal entubado no hospital, no ABC. O ABC está cada dia restringindo mais. O ABC é a região metropolitana de São Paulo, ou seja, o que acontece lá é praticamente o espelho do que vai acontecer, do que já está acontecendo aqui. E as pessoas estão agindo como se nada tivesse acontecendo, né? Então, eu não sei, eu só sei o seguinte: nesse momento, o Brasil todo está correndo o risco
de morrer sufocado, afogado no seco, né? E quando eu falo Brasil todo, não são só as pessoas mais pobres, não são só as pessoas mais vulneráveis, é o Brasil todo, né? Do estado mais rico ao estado mais pobre, do estado com maior estrutura de saúde pública ao estado com menor estrutura de saúde pública, e continua esse jogo de empurra do Bolsonaro, querendo jogar a culpa no STF e nos governadores e prefeitos, e a gente não consegue chegar a lugar nenhum, porque não existe nem sequer um consenso da população. Se a população tivesse consciente, não, nós temos que não aglomerar, usar máscara, mas não é isso que a gente vê, né? Então, são mensagens diferentes, mensagens de especialistas, de infectologistas, de médicos, pedindo para as pessoas se cuidarem, para as pessoas se preservarem, ficarem em casa dentro o máximo possível, e a mensagem contraditória que vem da presidente da República, que ainda é um cara popular, né? Saiu uma pesquisa hoje ainda, ele está com 43% de rejeição. 43% de rejeição significa que, assim, ainda tem a maioria de apoio, né? Então, eu não sei como é que as coisas vão acontecer, eu não acredito que ele vá sofrer nenhuma sanção legal com relação a isso. O que eu acredito que vai acontecer, e que, mais uma vez, né, a nossa esperança vai pelo caminho da judicialização. O STF já autorizou, no passado, os estados e municípios a comprarem suas próprias vacinas. Governadores e prefeitos que tiverem um pouco mais de recursos vão conseguir comprar, mas não vão conseguir cobrir a população toda. O Ministério da Saúde, ontem o ministro da Saúde, o ministro da Pazuello, eu nem sei se eu devo chamar ele de ministro da Saúde, mas enfim, é o que ele é de direito ali, né? Disse que a velocidade de contágio realmente é 3 vezes maior, isso na conta dele, portanto devem ser 5 ou 6 vezes maior, e que a situação é muito preocupante, e não existe nenhuma ação, né? E enquanto não existir nenhuma ação, a única coisa que a gente pode fazer é brigar dentro do Congresso para que o auxílio emergencial seja aprovado no maior valor possível e pelo maior espaço de tempo, maior prazo possível, que ele tenha cobertura maior ainda do que foi a cobertura inicial, coisa que o Ministério da Economia já disse que não vai fazer, né? Eles querem reduzir a cobertura, inclusive, eles estão entendendo que quem vai receber o auxílio emergencial é só quem já recebeu no passado, e mesmo assim com um corte bastante grande. O valor proposto, que inclusive foi anunciado hoje pelo presidente, em 3 parcelas de R$250, é insuficiente, é irrisório. Então, essa tem que ser uma briga pesada, forte, dentro das casas legislativas, apoiar os governadores que estão sendo atacados de todos os lados, e aqui eu não estou julgando aqui se algum deles é mais fascista ou menos fascista, mas o fato é que, se existe uma saída para essa situação, está nos governadores e nos prefeitos, não está no Ministério da Saúde. Ao mesmo tempo, pressioná-los para, não só para compra de vacinas, mas para maior eficiência na aplicação, ampliação dos grupos prioritários, e isso é urgente. São Paulo já começou a ampliar isso um pouco, talvez sirva de modelo aí para os outros, mas ainda está lento demais. A gente já está no 3º mês do ano e ainda estamos vacinando idosos de 80 anos, ainda não terminamos de vacinar os profissionais de saúde, agora estão entrando assistentes sociais nesses grupos prioritários, que são pessoas que também estão na linha de frente, embora não sejam tratando diretamente da doença, mas das consequências dessa doença. Temos aí toda a população economicamente ativa, temos os professores, temos os trabalhadores de transporte público, os trabalhadores da educação como um todo, enfim, a gente está vivendo uma guerra, né? Na verdade, a gente está vivendo uma guerra, e até então, quando a gente dizia que a gente estava vivendo uma guerra com um inimigo invisível, mas eu acho que o inimigo não é tão invisível assim. O vírus, sim, o vírus é um inimigo invisível, mas não invencível, né?
A gente tem formas de controlar a disseminação do vírus e formas de controlar a pandemia através da vacina. Hoje já existem essas formas, não é como um ano atrás, que a gente não tinha como se proteger e nem como diminuir a marcha da pandemia. O que a gente tem hoje é um governo contra a vida, né? E é contra isso que a gente está lutando. Parece um pesadelo, é o que todo mundo fala. Eu acho que a grande frase que está na cabeça das pessoas é: estamos vivendo um pesadelo. Na próxima semana, na próxima terça, eu espero trazer notícias melhores e na conjuntura que a gente está vivendo, notícias melhores só podem dar conta de mais lockdown, mais efetivo, mais vacinas e mais auxílio emergencial. Acho que nada é mais importante do que isso hoje. Antes de encerrar, eu queria convidar todos vocês a assistir uma entrevista que vai estar sendo exibida aqui pela Rede de Liberdade no sábado. Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui, desculpem. No sábado, agora, dia 27, às 16 horas, do infectologista Marcos Caseiro, desmistificando as mentiras que foram contadas a respeito do vírus, da vacina e dos mecanismos de proteção, tá? É muito importante para quem tem alguma dúvida, para quem precisa esclarecer algum familiar, algum amigo, e assim, todos os dias a gente tem que esclarecer alguém, porque todos os dias surge uma notícia. Então, convido todos a assistir o professor Dr. Marcos Caseiro, e entender um pouco como é que a gente pode levar essa mensagem sanitária e humanitária, na verdade, para as pessoas que estão próximas da gente, né? Eu desejo a todos que todos se protejam, que fiquem em casa o máximo possível, principalmente nessas próximas semanas. Se puder, fique em casa, use máscara, use 2 máscaras, e vamos torcer para que os governadores e os prefeitos, já que o governo federal não está muito preocupado com a saúde do país, para que eles consigam ouvir os especialistas e implantar mecanismos que evitem uma tragédia ainda maior e ainda mais terrível do que essa que a gente está vivendo. Tá? Queria também deixar aqui o meu carinho, a minha solidariedade e os meus sentimentos para todos que estão aqui assistindo, que perderam alguém para a Covid, que estão com alguma pessoa querida, ou conhecido, um amigo, um familiar, passando por essa situação. O que a gente pode fazer hoje é uma grande rede de apoio, uma grande rede de solidariedade. Então, um abraço a todos, cuidem-se, fiquem em casa, a vacina vai chegar e depende da nossa pressão para que ela chegue mais rápido e seja mais efetiva, tá bom? Muito obrigada, muito boa noite, ótimo fim de semana em casa. Um beijo para todos.